crescer. E Deus, agora, Jesus, tinha este homem como um vaso escolhido, que perseguidor da igreja, agora ele se transforma em um homem também sendo perseguido. Deus, ele inverte a situação. Este homem se converte, e agora este homem, ele se transforma em um dos maiores missionários. Agora a Bíblia diz que por intermédio dele, o Evangelho de Cristo chegou em muitos lugares. E hoje nós estamos falando de alguém que perseguiu a igreja, de alguém que não valia nada para o mundo lá fora, de alguém que era chamado de perseguidor. Mas hoje nós estamos pregando sobre ele, dizendo que ele vai por intermédio dele, que a palavra de Deus vai alcançar em muitos lugares. Nós vimos que agora, nesta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, a Bíblia diz que eles estavam indo à oração. Paulo e Silas, eles sabiam que para permanecerem firmes na presença do Senhor, que a obra que estava proposta para a sua vida, era necessário viver uma vida de oração, era necessário viver uma vida de consagração, de busca incessante pela presença de Deus. E a Bíblia diz que todos os dias Paulo e Silas, já caminhando por alguns dias por aquele lugar, uma certa jovem, a qual dava lucro para os seus senhores, toda vez que Paulo e Silas passavam por aquele caminho, aquela jovem anunciava em alta voz, gritava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E por alguns dias Paulo ainda permitiu que isso acontecesse. Mas certo dia a Bíblia diz que Paulo e Silas indo à oração, o apóstolo Paulo já irritado por esta cena, por isso que estava acontecendo, toda esta jovem começa a adivinhar, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e estão nos anunciando o caminho da salvação. Quando o apóstolo Paulo ouve esta cena mais uma vez, a Bíblia diz que ele volta-se para trás e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo que saias dela. E a Bíblia diz que imediatamente aquela jovem que dava lucro para os seus senhores, ela é liberta pelo poder do nome de Jesus. Ela é liberta apenas por uma palavra, dizendo: em nome de Jesus, saia dela agora. E nós vimos que aquela jovem agora é liberta pelo poder do nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que os seus senhores não gostaram muito, não se agradaram da cena. E quando aqueles homens viram que o seu lucro tinha ido embora, eles pegam Paulo e Silas e levam à praça pública, espancam, batem Paulo e Silas em praça pública, deixam eles ali apanhar. E quando depois de ter apanhado muito, a Bíblia diz que eles pegam esses dois homens do nome de Paulo e Silas e levam para a prisão, e deixam ali Paulo e Silas presos, trancafiados. E para nós entendermos mais um pouco, esta prisão que Paulo e Silas estavam, não é como as prisões de hoje em dia, onde os presos ficam em uma cela e ali tem sua comodidade. As prisões que eles estavam naquele tempo eram com os seus pés e suas mãos amarradas, com a cara no chão, no pó, depois de ter apanhado quase o dia inteiro. Agora estão com os pés e mãos amarrados em um tronco, dobrados pelo meio e a cara encostada no chão da terra. Mas a Bíblia diz que dentro da prisão, eles sabiam que eles estavam ali presos, mas eles sabiam que foi por algo amorosa. Eles sabiam que eles estavam ali presos, machucados, tudo dolorido, mas pelo menos uma jovem foi liberta pelo nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estão presos dentro desta cela agora, e aproximadamente à meia-noite, eles começam a olhar um para o outro, dizendo: não é possível.
próprias pernas para a casa do Senhor, e chegar na casa de Deus e poder dobrar o seu joelho, poder abrir a sua boca e dizer: Deus, a prova está difícil, a situação está difícil, mas eu tenho voz para te adorar, eu tenho voz para levantar, para experimentar o teu cuidado sobre a minha vida. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Você pode levantar a sua mão para cima e dizer: obrigado, Jesus, por me conceder mais esta oportunidade. Enquanto nós estamos aqui adorando, o hospital está cheio de pessoas querendo ter uma oportunidade como essa. Enquanto nós estamos aqui adorando, lá fora agora tem pessoas sendo amarrentadas pelo vício do adversário, mas nós temos a liberdade para adorar ao Senhor. Aleluia! Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor nessa noite, o adversário das nossas almas está ceifando muitas vidas por aí, mas nós estamos dentro da casa de Deus, e nós temos a disponibilidade, a liberdade de poder levantar a nossa mão e estender em favor destas vidas. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, o pau está quebrando lá no Rio de Janeiro. Vidas estão sendo mortas por estarem acorrentadas nos vícios de Satanás. E muitas das vezes nós temos a liberdade de estar dentro de uma igreja e não temos a força para abrir a nossa boca e dizer: obrigado, Jesus, por me conceder a oportunidade de poder estar na tua casa. Você pode agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está te dando nessa noite. Você pode abrir a sua boca e dizer: obrigado, Jesus, por essa oportunidade a qual o Senhor está me concedendo esta noite. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que eram para o adversário até ceifado há muito tempo. Mas o Senhor te concedeu mais uma oportunidade para estar dentro da casa dele. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que estavam muitas das vezes à beira de um precipício, mas Jesus fechou o laço, quebrou a cadeia e te deu a oportunidade para estar na presença dele. Silas, Glória a Deus. a nossa mão, o nosso pé está amarrado, mas a nossa voz está tendo a liberdade de amarrar. Amarraram o nosso pé e amarraram a nossa mão, mas a nossa boca ninguém fecha. A nossa adoração ninguém impede de chegar no trono da graça. A sua provação pode estar, a sua situação pode estar a pior de todas, mas ainda você tem uma voz para dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Você pode estar passando pela pior situação da sua vida, pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas enquanto Jesus te der a oportunidade para você abrir a sua boca e adorar, É, Jesus, aleluia! Glória a Deus. a Bíblia diz que aproximadamente à meia-noite, perto da meia-noite, eles começaram a orar. Enquanto um orava, o outro louvava. Imagina agora, dentro de uma prisão, pés e mãos amarrados, o corpo todo machucado, a cara no pó, e Pedro foi orando e cantando. Os outros presos, a Bíblia diz que eles começaram a escutar o que estava acontecendo na prisão. E aproximadamente perto da meia-noite, os outros prisioneiros escutaram. E repentinamente, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Não foi apenas de Paulo, todas foram soltas. Enquanto todos adoravam, Deus enviou um terremoto na prisão. Enquanto dois se posicionaram na brecha, enquanto dois colocaram na posição de adorador, Deus moveu os céus e a terra em favor da vida daqueles prisioneiros. E se nós analisarmos a história, a região da Macedônia não é tipo de terremotos, porque são lugares
não existem placas tectônicas para se mover. E se nós formos analisar a história e formos levar para o lado espiritual, esse terremoto que aconteceu aqui em Atos capítulo número 16, na vida de Paulo e Silas, não foi a terra. Não foi a terra que se moveu. Esse terremoto, essa intervenção de Deus na vida de Paulo e Silas, desses prisioneiros, não veio da terra. Porque o que nós necessitamos, o que nós precisamos, não é dessa terra que veio do nosso Deus. Não é daqui que vem a nossa redenção, é do cima. Deus olhou do céu e disse: se não tem como a Macedônia se mexer para dar liberdade a dois servos meus, então eu posso falar com as minhas próprias mãos. Então eu posso movimentar aquela cadeia com a minha própria mão. Então nós entendemos algo nesta palavra, nesta noite, é que não existem cadeias, não existem prisões, não existem algemas, não existem correntes no adversário que possa acorrentar um crente, um adorador fiel, que se coloca na brecha, na posição, para adorar ao nome do Senhor. Deus tremendo. Se você nessa noite chegou aqui aprisionado por alguma coisa, saiba de uma coisa: você chegou no lugar certo, na hora certa, aonde Deus marcou este culto para falar contigo e dizer para você: estas algemas caem hoje, esta cadeia que trava hoje, essas correntes que mudar hoje na sua vida. Até hoje o adversário da sua alma tentou te abusar, mas hoje não te acusa mais. Até hoje você pensou que existia, mas de novo você não pensa mais. Até hoje você até tropeçou, mas a partir de hoje você não tropeça mais. Até hoje você até caiu, mas a partir de hoje você não cai mais. O Deus que te chamou de responsabilista da sua chamada. Deus não te tirou do mundo à toa, tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano específico na sua vida. Deus tem um propósito. É por isso que os levantes são grandes. É por isso que as provas são grandes. É por isso que as dificuldades parece que vem com tudo sobre a sua vida. É porque Deus tem uma promessa para realizar na sua vida. Aleluia. As prisões foram enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam e oravam ao nome do Senhor, houve um terremoto. E agora, o propósito final desta prisão, quando o carcereiro viu que toda aquela prisão e todos os prisioneiros tinham sido soltos, ele saltou para fora para matar a sua própria vida, tirar a sua própria vida. Porque ele sabia, se todos aqueles prisioneiros fossem livres, fugissem daquela cela, ele seria morto pelos soldados da época, pelos homens da época. E por isso, quando ele viu aquela cena e não viu ninguém, ele tentou tirar a sua própria vida. Mas estavam ali dois servos de Deus. Estavam ali dois homens que fecham o sepulcro para dar vida para quem está pensando em tirar a própria vida. Quando Paulo e Silas viram aquele homem ia tirar a sua própria vida, ele diz: não faça isso. Estamos todos aqui. Se é isso que você procura, estamos todos aqui. E a Bíblia diz, no versículo número 28, Paulo gritou em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então a Bíblia diz que ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E aqui nós começamos a entender o propósito dessa prisão, porque tinha alguém para ser salvo naquela cadeia. Não apenas uma pessoa, mas uma casa inteira para ser salva, para se entregar ao nome do Senhor. Até na prisão do servo de Deus, Deus tem um propósito de salvação na vida de alguém. Sabe de uma coisa nessa noite? Até na sua provação,
Nós somos seres humanos, mas até na provação Deus tem um propósito. Até dentro do processo Deus tem um propósito. E nós vimos que ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor, de todos que estavam nos tocados. E tomando naquela mesma hora da noite, levou-o da seguida, e em seguida ele foi batizado e todos os. Não foi uma prisão de parasitas. Deus não enviou um terremoto naquela prisão à toa, não. Deus ele enviou um terremoto naquele lugar, porque tinha um carcereiro para ser salvo, tinha uma família, uma casa inteira para reconciliar, para se render aos nomes do Senhor. Aleluia! Para aceitar a Cristo. Não importa as dificuldades, o que nós temos que fazer é apenas adorar ao nome do Senhor. Não importa os processos da vida, não importa as circunstâncias, enquanto nós temos pleno de vida, vamos dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Vamos dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e é o mesmo que voltará no céu, com grito de guerra, com voz de arcanjo, com promessa de Deus, e vem buscar uma igreja viva que está prestes a ser arrebatada. Para se transformar em um dos maiores pregadores da palavra de Deus, para se transformar em um dos maiores missionários, e foi por intermédio dele que a palavra de Jesus Cristo atravessou fronteiras. Por intermédio dele, várias congregações foram inauguradas. Por intermédio deste homem, Paulo, vidas foram transformadas, vidas foram salvas, vidas foram curadas e libertadas pelo poder do nome de Jesus. Que missões é isso? É ir em lugares, é Deus chamar pessoas improváveis, pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade, pessoas que não tinham mérito algum para ser alguma coisa na presença de Deus. Mas Deus chama, Deus levanta, Deus capacita, Deus forja, Deus escolhe. E faz ser um grande homem de Deus na sua presença. E faz ser uma grande mulher na sua presença. Então não questione nessa noite o processo que você está passando. Deus tem um grande propósito para realizar na sua vida através desse processo. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida através deste processo. Pode ser um processo dolorido, pode ser um processo que esteja machucando muitas das vezes, mas é porque Deus tem um propósito a ser realizado. Então não abandone o barco, não abandone a embarcação que Jesus te colocou. E ainda mais, Deus colocou pessoas ao seu lado para cuidar de você. E muitas vezes nós colocamos diante da presença do Senhor e dizemos que estamos sozinhos, que estamos sem ninguém à nossa volta, mas temos alguém que está ao nosso lado, que Deus ele levantou, que Deus ele forjou, que Deus ele separou. Cuidar de cada um de nós. Deus tem uma obra na sua vida. É por isso que os levantes são grandes, as dificuldades são grandes. Mas hoje você sai daqui ciente de uma situação, de uma coisa, que para você enfrentar todas as adversidades que você tem passado, é só você adorar ao nome do Senhor. E nós vimos que tem até um louvor dizendo: se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, adore ao Senhor. Mesmo se tudo parece contrário, adore ao Senhor. E nessa noite nós estamos em um culto de missões. E o culto de missões é culto onde barreiras, cadeias têm que ser quebradas por intermédio da palavra de Deus. Nós estamos diante de uma presença nessa noite majestosa neste lugar. Nós estamos